Olá, alunos, estamos de volta, curso técnico em administração, disciplina de custos e orçamento. Essa é a nossa quarta semana de aulas e nessa quarta semana, nessa aula 4, nós vamos abordar análise custo, volume e lucro. O custo, volume e lucro é uma análise que é feita para conseguir identificar como que o custo impacta na produção, na quantidade produzida dos produtos de uma empresa e como que essa análise interfere no lucro. Para estudar essa análise, nós precisamos identificar duas ferramentas importantes, a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio. Vamos começar pela margem de contribuição. A margem de contribuição é uma ferramenta onde se verifica como podem ser tratados os custos de produção para a sua incorporação aos bens fabricados. Utiliza-se a margem de contribuição para efeito de análise, avaliação de estoques e também tomada de decisão. O cálculo da margem de contribuição é feito pela diferença entre o preço de venda e o custo variável de cada produto. O objetivo de se utilizar a margem de contribuição é tornar mais facilmente visível a potencialidade de cada produto, demonstrando como cada um contribui para amortizar gastos fixos e depois então produzir o lucro. A aplicação da margem de contribuição é representada pelo preço de venda menos os custos variáveis. Então, pela fórmula, margem de contribuição é igual preço de venda menos custos variáveis. Em resumo, a margem de contribuição é o valor resultante da venda de uma unidade de um determinado produto após deduzir-se custos e despesas variáveis associados ao produto. Então, a receita de vendas menos custos e despesas variáveis, o resultado é a margem de contribuição. A segunda ferramenta é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio significa o ponto onde as linhas de receitas e custos se cruzam, ou seja, o total das receitas é igual ao total das despesas, mostrando que o lucro final é zero. Através do ponto de equilíbrio, podemos perceber se o volume de atividades é suficiente para que a empresa não tenha prejuízo ou mesmo qual o nível de produção que ela precisa para ter o lucro desejado. Então, o ponto de equilíbrio mostra qual é o ponto onde as vendas e os custos e despesas se igualam, aonde que a empresa não tem lucro e também não tem prejuízo. Então, vocês podem perceber pelo gráfico que abaixo da linha são os custos variáveis e os custos fixos e acima da linha do equilíbrio é onde aparece o lucro, onde surge o lucro de cada produto. Então, o ponto de equilíbrio ele origina-se da conjugação dos custos totais com as receitas totais, onde todos os custos se igualam a todas as receitas. O objetivo principal é mostrar qual a quantidade ou qual é o volume de produção que a empresa tem que ter para começar a ter lucro. Eles podem ser divididos em 3 grupos, o ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio econômico e o ponto de equilíbrio financeiro. Então, vamos fazer um exemplo traçando como que a gente analisa o ponto de equilíbrio. Então, um exemplo de uma empresa, o preço de venda de um produto é R$60, os custos e despesas fixas dessa empresa R$5.000, as despesas variáveis desse produto R$20, os custos de depreciação são 15% de todos os custos fixos, o que vai dar R$750, empréstimos contratados R$3.350, o patrimônio líquido R$8.800 e o lucro desejado 10% do patrimônio líquido. Primeiro cálculo que nós vamos fazer, o ponto de equilíbrio contábil. O ponto de equilíbrio contábil, ele mostra, então, aonde que as receitas são iguais aos custos. A fórmula para calcular o ponto de equilíbrio contábil, custos e despesas fixas, todos os custos e despesas fixas, dividido pelo preço de venda menos os custos e despesas variáveis do produto. No nosso exemplo, todos os custos e despesas fixas são R$5.000, o preço de venda do produto R$60, os custos e despesas variáveis unitário R$20. Então, 5.000 dividido por 60 menos 20. Fazendo o cálculo, nós temos 125 unidades. Então, nesse caso, para que a empresa atinja o ponto de equilíbrio, ela tem que produzir e vender 125 unidades desse produto. O segundo tipo, o ponto de equilíbrio financeiro, ele mostra, além
da quantidade de vendas, da quantidade produzida, também ele considera empréstimos e os outros ativos. A fórmula do ponto de equilíbrio financeiro, custos e despesas fixas, menos a depreciação dos equipamentos, mais os empréstimos contraídos, dividido pelo preço de venda, menos custos e despesas variáveis unitários. No nosso exemplo, custos e despesas fixos, depreciação 15% dos custos fixos, mais os empréstimos, 3.350, preço de venda, R$ 60, custos e despesas variáveis, R$ 20. Fazendo-se os cálculos, parte de cima 7.600 dividido por 40, o resultado 190 unidades por mês. Então, para que a empresa consiga pagar todos os seus custos de produção, todos os custos fixos e mais os empréstimos que ela possui, ela necessita produzir 190 unidades por mês. E por fim, o ponto de equilíbrio econômico, ele apresenta o volume de receita necessário para que a empresa atinja determinado lucro líquido desejado, após deduzir os custos e despesas fixos e variáveis. Então, o ponto de equilíbrio econômico, além de considerar o ponto de equilíbrio para pagar todas as despesas e custos, também insere nesse contexto o lucro desejado pela empresa. Então, a fórmula, custos e despesas fixas, mais o lucro desejado, dividido pelo preço de venda, menos custos e despesas variáveis unitários. Fazendo as contas do nosso exemplo, custos fixos 5.000, o patrimônio líquido 8.800 vezes 10%, que é o lucro desejado, preço de venda 60, custo variável unitário 20, fazendo os cálculos, 5.880 por 40, 147 unidades. Então, para a empresa atingir o ponto de equilíbrio econômico, pagar os seus custos fixos e mais o lucro desejado, ela tem que produzir 147 unidades no mês. É isso. Bem, alunos, estamos aqui. Nós vamos agora fazer um exemplo de um exercício prático que a gente abordou nessa semana 4, o método de análise custo-volume-lucro, onde nós falamos de margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Nós vamos mostrar para vocês como que se elabora um exercício, como a gente faz os cálculos da margem de contribuição e dos pontos de equilíbrio. Então nós temos aqui o mesmo exercício que a gente começou a fazer desde o início do nosso curso com a nossa padaria, nossa empresa X. E aqui os mesmos dados que vocês fizeram nas aulas passadas. Então a empresa tem 3 produtos, pão francês, rosca italiana, pão de forma, a quantidade de vendas, o preço unitário de cada um deles. São dados os custos diretos, matéria-prima, mão de obra, pão francês, rosca italiana e pão de forma. Os custos indiretos, aluguel, diversos, depreciação, energia, outros. E as despesas comerciais que entraram na nossa aula 3, da semana 3, despesas comerciais, financeiras e administrativas. Então, para a gente poder calcular margem de contribuição e ponto de equilíbrio, nós precisamos de todo esse conceito e nós precisamos fazer novamente a análise do faturamento, a análise dos custos indiretos, o rateio dos custos indiretos e o rateio das despesas administrativas, financeiras e comerciais. Então, todo o processo que nós já fizemos nas semanas anteriores se repete nessa semana 4. Então, nós precisamos, inicialmente, calcular o faturamento de cada um dos nossos produtos. Como que a gente calcula o faturamento? A gente multiplica o valor das vendas pelo preço unitário de cada produto. Então, fazemos com o pão francês, quantidade de vendas vezes o preço, obtemos o faturamento, rosca italiana e pão de forma. Temos o faturamento dos 3 produtos. Os custos indiretos é o segundo passo. A gente apenas soma os componentes, matéria-prima e mão de obra. Então, o valor do pão francês, matéria-prima, mão de obra, a gente soma o valor total de custo direto do pão francês, o valor total do custo direto da rosca italiana e do pão de forma. Os custos indiretos são dados, a gente apenas soma todos os componentes e obtém o valor total do custo indireto dessa empresa. Tudo isso a gente já viu nas semanas anteriores, então a gente está só recapitulando para que os alunos possam entender o raciocínio. As despesas comerciais, administrativas e financeiras, bem como os custos indiretos, nós precisamos unir esses 2 gastos e atribuir aos produtos. Então nós temos que novamente fazer o critério do rateio.
Então, nós tínhamos já feito o rateio dos custos indiretos, o rateio das despesas nas aulas anteriores. Só relembrando, o primeiro passo é encontrar o percentual de cada produto. Esse rateio é feito em função do faturamento, então nós somamos os 3 faturamentos e aí dividimos cada um pelo total e encontramos as margens percentuais de cada produto. No nosso exemplo, o pão francês é responsável por 48% do rateio, rosca italiana 33,20%, o pão de forma 18,70%. Fazendo o rateio, primeiro dos custos indiretos, a gente utiliza o valor total dos custos indiretos e vamos multiplicando pelas porcentagens. Então, 9.964 vezes 48%, 4.786,54 é o valor do custo indireto para o pão francês. Da mesma forma para a rosca italiana, 9.964 vezes 33,20%, R$ 3.311. E para o pão de forma, vezes 18,7, 1.866. Então, dessa forma, nós dividimos esse custo indireto de 9.964 para os nossos 3 produtos. Do mesmo modo, nós temos que ratear as despesas, as comerciais, administrativas e financeiras. Então, usamos o mesmo valor percentual de cada um dos 3 produtos e o valor de cada uma das despesas. Então, despesas comerciais primeiro, 2.520 vezes 48%, 1.210. 2.520 vezes 33,20%, 837, 2.520 vezes 18,7%, 471. A mesma coisa com despesas administrativas, 5.444 vezes 48%, 2.615, vezes 33,2%, 1.809, vezes 18,7%, 1.019. E por fim, as despesas financeiras, 1.600 vezes 48%, 768, 33% da rosca italiana, 531, 18,7% do pão de forma, 299. Bom, tudo isso só para vocês relembrarem o nosso processo. Isso a gente já fez tudo nas 3 primeiras semanas de aula. Aqui não tem nada de novidade. O que a gente vai entrar de novo é o cálculo da margem de contribuição e o ponto de equilíbrio. A margem de contribuição e o ponto de equilíbrio, eles exigem que a gente faça alguns pré-cálculos, alguns cálculos anteriores, que a gente busca uma informação para poder chegar nesse resultado da margem de contribuição e do ponto de equilíbrio propriamente dito. A primeira exigência, nós precisamos determinar quais são os custos variáveis e quais são os custos fixos de cada um dos produtos. O custo variável, como a gente já viu, são os custos diretos. Então, matéria-prima, mão de obra. Isso a gente já tem aqui dado no início do exercício, os custos diretos. Então, os custos variáveis são os custos diretos. Então, a gente só repete: pão francês, rosca italiana, pão de forma, os custos de matéria-prima, os custos de mão de obra e o total. Repetindo o que a gente já buscou no enunciado do exercício na primeira parte. De posse desses custos variáveis, nós precisamos identificar o custo variável unitário, ou seja, qual é o valor desse custo variável total para cada unidade produzida, para cada peça produzida. Como que nós fazemos isso? Tem uma fórmula bem simples que serve para os alunos guardarem: o custo variável total dividido pelas vendas. Então eu vou pegar esse valor do custo variável total que eu encontrei, que é o mesmo do custo direto, e vou dividir pela quantidade que foi vendida. O valor vai ser o custo variável unitário, o custo variável de uma unidade produzida. Fazendo então as contas, do pão francês, 10.596 é o custo variável total, eu divido pelas vendas, que nesse caso foram 3.085, eu encontro o valor 3,43. Então, o custo variável unitário do pão francês, R$ 3,43. Fazendo a mesma coisa para a rosca italiana, R$ 5.125 é o total de custos variáveis, dividindo-se pelo valor das vendas, 1.712, eu encontro o valor R$ 2,99. O pão de forma, 8.655, que é o custo variável total, eu divido pelo valor das minhas vendas, 2.200, eu encontro que o custo variável unitário do pão de forma, 3,93. Ok?
A segunda parte são os custos fixos. A gente pode observar que os custos fixos são os custos indiretos e as despesas indiretas. Como os custos diretos são os custos variáveis, os custos indiretos e despesas são classificados como custos fixos. Então nós temos aqui todos os custos indiretos, as despesas comerciais, administrativas e financeiras como sendo custos fixos. Então, custos indiretos, despesas comerciais, administrativas e financeiras são custos fixos. É isso. Então, alunos, nós mudamos algumas tabelas da nossa lousa para continuar o nosso raciocínio. Então, a gente havia parado no custos fixos, a gente demonstrou que todos os custos indiretos e despesas são custos fixos. E agora, para a gente poder calcular margem de contribuição e ponto de equilíbrio, nós inserimos novas tabelas aqui nessa parte da lousa para a gente poder concluir o nosso exercício. Ok? Então, recapitulando, os custos indiretos e as despesas são considerados custos fixos, os custos variáveis são considerados, os custos diretos são considerados custos variáveis. Para que a gente possa calcular a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio contábil e financeiro, nós precisamos fazer uso de algumas fórmulas. Então, a margem de contribuição é uma fórmula bem simples. Ela considera o preço de venda do produto menos o custo variável unitário. O ponto de equilíbrio contábil é o custo fixo dividido pela margem de contribuição de cada produto. E o ponto de equilíbrio financeiro é o custo fixo menos a depreciação mais os empréstimos dividido pela margem de contribuição. Nós vamos demonstrar esses cálculos para vocês agora. Primeira parte, nós precisamos calcular a margem de contribuição, que vocês podem perceber que a margem de contribuição ela faz parte do cálculo do ponto de equilíbrio. Então nós vamos calcular a margem de contribuição para os nossos 3 produtos, pão francês, rosca italiana e pão de forma. Como que nós fazemos? Nós pegamos o preço de venda de cada produto e subtraímos o custo variável unitário. Então vocês se lembram lá no início do nosso exercício que foi dado o preço de venda. Pão francês R$ 15,00 a unidade, rosca italiana R$ 18,70 e pão de forma R$ 8,20. Então nós vamos pegar esse preço e vamos subtrair do custo variável unitário, que foi o que nós fizemos nesse ponto. A gente tinha todos os custos variáveis, que são os custos diretos, nós dividimos pela quantidade de venda, tem a formulinha aqui. Então, o custo variável unitário do pão francês R$ 3,43, da rosca italiana R$ 2,99 e do pão de forma R$ 3,93. Então, nós vamos pegar margem de contribuição do pão francês, preço de venda R$ 15,00, menos o custo variável unitário R$ 3,43. Fazendo a conta, a gente encontra a margem de contribuição do pão francês R$ 11,57. Da rosca italiana, a mesma coisa, preço de venda R$ 18,70, menos o custo variável unitário R$ 2,99, nós temos a margem de contribuição R$ 15,71. E o pão de forma, preço unitário de R$ 8,20, custo variável unitário R$ 3,93, 8,20 menos 3,93, nós temos a margem de contribuição do pão de forma R$ 4,27. Então é bem simples de encontrar a margem de contribuição. Preço de venda menos o custo variável unitário, sempre assim. Depois que nós encontramos a margem de contribuição, nós vamos calcular o ponto de equilíbrio. E nós temos 2 tipos que nós vamos usar no nosso curso, o ponto de equilíbrio contábil e o ponto de equilíbrio financeiro. Calculando primeiro o ponto de equilíbrio contábil, a fórmula é muito simples, custo fixo dividido pela margem de contribuição. Então nós vamos fazer o cálculo para cada produto. Nós já sabemos que os custos fixos são os custos indiretos mais as despesas. Então nós já tínhamos feito o rateio de cada um desses componentes para cada um dos produtos. O que nós vamos fazer? Nós vamos somar o custo indireto do pão francês, mais a despesa comercial do pão francês, mais a despesa administrativa do pão francês, mais a despesa financeira do pão francês. Vamos somar tudo isso, o valor vai ser o custo fixo do pão francês. Com esse valor, a gente divide pela margem de contribuição do pão francês, 11,57. Fazendo esses cálculos, a gente chega no resultado 811. Então, o ponto de equilíbrio contábil do pão francês são 811 unidades vendidas. Do mesmo jeito para a rosca italiana. Nós temos
Custo indireto da rosca italiana, 3.311, mais despesa comercial, 837, mais despesa administrativa, 1.809, mais despesa financeira, 531. Somando esses 4 valores, a gente encontra o custo fixo da rosca italiana. Dividindo esse valor pela margem de contribuição de 15,71, a gente acha o ponto de equilíbrio contábil da rosca italiana de 413 unidades. E por fim, o pão de forma. Custo indireto 1.866, despesa comercial 471, despesa administrativa 1.019, despesa financeira 299. Somando esses 4 valores, a gente encontra o custo fixo do pão de forma. Dividindo pela margem de contribuição que nós já encontramos de 4,27, a gente tem 857 o ponto de equilíbrio contábil do pão de forma. O que significam esses valores, 811, 413 e 857? Lembram-se pela nossa aula lá no comecinho que o ponto de equilíbrio é o ponto aonde as receitas, os ganhos da empresa são iguais aos seus custos e despesas. Ou seja, a empresa não tem lucro, o lucro é zero. Então, para que a empresa tenha lucro zero, ela não tenha lucro positivo, ela não tem nenhum ganho, mas ela também não tem perdas, o lucro é zero, o lucro é nulo, ela precisa produzir 811 unidades de pão francês, 413 unidades de rosca italiana, 850 de pão de forma. O que ela produzir e vender acima desse valor é o que determina o lucro. Abaixo desse valor será prejuízo. Ok? Bom, e por fim, nós vamos fazer o mesmo cálculo para o ponto de equilíbrio financeiro. O ponto de equilíbrio financeiro, ele considera todos os custos fixos, desconta a depreciação e inclui os empréstimos, os financiamentos que a empresa possa ter. No nosso caso, a depreciação foi dada lá no custo indireto, 1.472 era o valor da depreciação. Então nós temos que, antes de fazer esse cálculo, nós precisamos ratear essas despesas de 1.472